A chuva tinha gosto de ferrugem e arrependimento. Eu estava parada na calçada rachada do lado de fora do tribunal, com o meu casaco fino não servindo para nada contra o frio de novembro que penetrava pelo tecido e pela pele, atingindo-me profundamente nos ossos. Os papéis do divórcio ainda estavam quentes na minha bolsa, recém-assinados, recém-carimbados, recém-destruindo o pouco que restava da vida que eu tentara construir tão desesperadamente. 3 anos. 3 anos de mentiras do Marco, das dívidas dele, das outras mulheres dele. 3 anos a esfregar o chão no Lumière. Aquele restaurante francês caro, onde as pessoas gastavam mais numa única refeição do que eu ganhava numa semana, só para manter as nossas contas em dia, enquanto ele jogava fora cada centavo. E agora, ali parada, com o rímel provavelmente a escorrer pelo rosto e os meus sapatos de salto alto, usados a causar novas bolhas nos pés. Eu não tinha nada. Nenhuma casa. Ele tinha levado tudo numa negociação distorcida. Eu estava exausta demais para lutar. Sem poupanças. Apenas uma mala num armário de armazenamento e um turno no restaurante a começar em 4 horas. Eu deveria me sentir livre. Em vez disso, sentia-me vazia. A cidade movia-se à minha volta como se eu não existisse. Táxis a salpicar poças. Empresários em fatos caros a passar apressados sem olhar. O mundo inteiro a girar enquanto eu ficava parada. Invisível. Eu sempre fui invisível. Para o Marco. Para a família dele, que me olhava como se eu fosse sujidade que ele tinha trazido nos sapatos. Para todos, exceto para a equipa da cozinha do Lumière, que sabia o meu nome porque eu estava lá 6 dias por semana, sorrindo apesar do cansaço, fingindo que a minha vida não estava a desmoronar-se. Apertei o casaco e comecei a andar. Não tinha para onde ir. Mas ficar parada era pior. O Lumière ficava no coração do distrito financeiro, com lustres de cristal e pisos de mármore. O tipo de lugar onde a velha riqueza sussurrava sobre vinhos que custavam mais do que o meu aluguer mensal costumava ser. Entrei pela porta de serviço, o cheiro familiar de alho, manteiga e perfume caro, envolvendo-me como um abraço amargo. Ela, Marie, a recepcionista, agarrou o meu braço quando me dirigi para a sala dos funcionários. As suas unhas, perfeitamente cuidadas, cravaram-se ligeiramente. Graças a Deus que chegaste cedo. Temos um problema. O meu estômago revirou-se. Não posso perder este emprego, Marie. Hoje não. Não vais perder nada. Ela baixou a voz, olhando para a sala de jantar principal. Mas precisamos de ti no salão esta noite. A Sofia ligou a dizer que está doente. E temos a festa do Valentino na sala privada. Sala privada significava grandes apostadores. Grandes apostadores significavam gorjetas generosas. Gorjetas significavam que talvez eu pudesse pagar um motel decente em vez de dormir no depósito do restaurante novamente. Eu faço isso, disse eu, provavelmente muito rapidamente. A expressão de Marie suavizou-se. Ela sabia. Todos sabiam do divórcio, do Marco, de como eu tinha aparecido na semana passada com uma contusão no pulso que tentei esconder com base. Troque-se rapidamente. Eles chegarão em 20 minutos. O uniforme era branco e preto, simples, elegante, projetado para fazer com que os garçons se misturassem ao papel de parede caro. Olhei para mim mesma no espelho do banheiro dos funcionários, tentando consertar o estrago. Meu cabelo escuro caía sem vida ao redor do meu rosto. E meus olhos verdes pareciam grandes demais, expostos demais. Aos 26 anos, eu deveria parecer jovem, vibrante. Em vez disso, parecia alguém que havia sobrevivido a algo. Joguei água fria no rosto e forcei a coluna a ficar reta, invisível, profissional. Era tudo o que eu precisava ser. A sala de jantar privada já estava a ser preparada quando entrei. Velas tremulavam sobre uma mesa posta para 8 pessoas. Champanhe esfriava em baldes de prata, e as janelas do chão ao teto ofereciam uma vista das luzes da cidade, começando a brilhar contra o céu escuro. Verifiquei a seleção de vinhos, memorizei os pratos especiais da noite e tentei ignorar o ligeiro tremor das minhas mãos. Eles estão aqui, sussurrou Marie da porta com o rosto pálido. Ela, tenha cuidado esta noite, está bem? Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, vozes ecoaram da entrada, profundas, controladas, falando em italiano que fluía como água escura. O meu italiano de segunda geração estava enferrujado,
mas captei fragmentos, negócios, territórios, respeito. Então ele entrou. Eu já tinha servido inúmeros homens ricos neste restaurante, banqueiros, CEOs, políticos, todos eles carregando aquela arrogância particular que vem com o poder e o dinheiro. Mas este era diferente. Era algo que fazia o próprio ar mudar. Fazia com que todos os empregados nas proximidades encontrassem subitamente motivos para estar noutro lugar. Ele era jovem, talvez com cerca de 30 anos, com cabelo escuro perfeitamente penteado, um queixo que parecia esculpido em mármore e um fato que provavelmente custava mais do que um carro. Mas não foi a sua aparência que me deixou sem fôlego. Foi a maneira como ele se movia, a maneira como todos os outros do seu grupo lhe davam prioridade sem que ele dissesse uma palavra. A maneira como dois homens em fatos escuros o flanqueavam como sombras, os olhos constantemente a examinar a sala, e a maneira como ele olhou para mim por apenas um segundo quando o seu grupo entrou na sala privada. O seu olhar pousou em mim onde eu estava ao lado do armário de vinhos. Olhos escuros, quase pretos à luz das velas, percorreram o meu rosto com uma intensidade que me fez sentir presa, examinada, vista de uma maneira que me aterrorizou. Não era a forma como Marco costumava olhar para mim com aquela posse casual. Isto era diferente, mais agudo, perigoso. Então o momento passou e ele sentou-se à cabeceira da mesa, aceitando um menu que provavelmente não iria ler, enquanto os seus companheiros se sentavam à sua volta. Menina. A sua voz cortou as conversas murmuradas, suave e profunda, com um sotaque que fazia o italiano soar como uma arma. Vinho. Não era uma pergunta, era uma ordem. Aproximei-me da mesa, garrafa na mão, hiperconsciente de todos os olhos postos em mim. Os seus associados, homens mais velhos em fatos caros, uma mulher com diamantes que brilhavam à luz das velas, observavam-me com vários graus de desinteresse. Mas ele observava-me como se eu fosse um quebra-cabeças que ele já estava a resolver. Tinto ou branco, senhor? A minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Você escolhe. As palavras pairaram entre nós. Não era assim que funcionava. Os clientes diziam-me o que queriam. Eu trazia, mas algo na sua expressão me dizia que recusar não era uma opção, e fazer a escolha errada poderia ser pior. Estudei o menu, os pratos que eles provavelmente pediriam, e tomei a minha decisão. O bom senhor vai complementar o oabuco. Um leve sorriso tocou os seus lábios. Não era bem um sorriso, mas uma aprovação próxima. Menina esperta. O carinho deveria ter me irritado. Em vez disso, causou-me um estranho arrepio na espinha. Servi cuidadosamente, começando pela mulher com diamantes, seguindo o protocolo à volta da mesa. Quando cheguei a ele, a minha mão estava perfeitamente firme, mas eu podia sentir o calor que emanava dele. Cheiro algo caro. Cedro e fumo e algo mais escuro que eu não conseguia identificar. Nome, disse ele baixinho enquanto o vinho enchia o seu copo. Ela, senhor, ela, ele repetiu como se estivesse a provar, decidindo se gostava do sabor. Trabalham aqui há muito tempo, 3 anos. Informação a mais. Os empregados não deviam conversar com os clientes, especialmente em salas privadas. Especialmente com homens que tinham guardas armados à porta. E antes disso, cruzei o meu olhar com o dele. Erro. De perto, os seus olhos não eram apenas escuros. Eram infinitos, atraindo-me mesmo enquanto um alarme soava na minha cabeça. Na faculdade, senhor, eu não terminei. Por quê? Porque conheci o Marco. Porque era jovem e estúpida e achava que amor significava sacrifício. Porque desisti da minha bolsa de estudos, dos meus sonhos, de tudo por um homem que jogou tudo fora no blackjack e em mulheres que não eram eu. A vida aconteceu, eu disse com cuidado. Algo brilhou na sua expressão. Reconhecimento, talvez compreensão. Então um dos seus homens se inclinou, sussurrando algo urgente em italiano. Disputas territoriais, remessas, nomes que eu não reconhecia, mas que tinham peso no mundo dele. Ele acenou com a mão em sinal de desprezo e o homem recuou. Mas a sua atenção não voltou para mim. Eu tinha sido dispensada, invisível novamente. Eu deveria ter ficado aliviada. A noite avançou em uma confusão de pratos. Antipasto, prei e sacundi. Cada prato apresentado com a precisão cuidadosa pela qual Lumière era famoso. Eu movia-me automaticamente, enchendo copos, limpando pratos, existindo à margem de conversas que não conseguia entender e nem queria entender.
mas sentia o seu olhar a seguir-me, acompanhando os meus movimentos, mesmo quando ele parecia concentrado em discussões de negócios que se tornavam cada vez mais acaloradas. Por volta das 20 horas, um dos homens mais velhos, de cabelos grisalhos e uma cicatriz a atravessar a sobrancelha, começou a falar mais alto, gesticulando enfaticamente. A temperatura na sala baixou vários graus. O jovem chefe, porque era isso que ele tinha de ser. Ninguém mais impunha aquele nível de deferência. Não disse nada, apenas olhou para o homem mais velho com uma expressão de fúria tão fria que instintivamente recuei em direção à parede. Chega. Uma palavra pouco acima de um sussurro, mas que cortou a discussão como uma lâmina. O silêncio caiu instantaneamente. Discutimos isso mais tarde em particular. O homem de cabelos grisalhos cerrou os dentes, mas acenou com a cabeça. Mantive os olhos baixos, reabastecendo os copos de água, tentando ficar invisível. Mas, quando alcancei o copo da mulher, a minha manga prendeu na borda da taça de champanhe. Tudo desacelerou. O copo tombou, o líquido dourado se espalhou pela toalha de mesa branca, respingando no vestido de grife da mulher. Ela gritou, pulando, xingamentos em italiano fluindo como veneno. Sinto muito. Peguei guardanapos, tentando limpar o estrago, com o coração batendo forte no peito. Sinto muito. Desastrada. A mão da mulher voou em direção ao meu rosto, mas não chegou a me atingir. Os dedos dele envolveram o pulso dela no meio do movimento, impedindo o golpe a centímetros da minha bochecha. Eu nem tinha visto ele se mover, mas de repente ele estava lá, entre nós, segurando o pulso dela com força suficiente para fazê-la chorar. Ninguém, disse ele suavemente. Toca perigosamente no meu pessoal. Dante, ela estragou o meu Valentino. A voz da mulher tornou-se infantil e suplicante. Dante, o nome dele estava feito. Manda-me a conta, Isabela. Ele soltou o pulso dela e virou-se para mim. De perto, ele era mais alto do que eu tinha percebido, de ombros largos, e a luz das velas projetava sombras no seu rosto que o faziam parecer esculpido na própria escuridão. Está ferida? Não, eu... Não consegui encontrar palavras. Os clientes não defendiam os empregados, especialmente homens que pareciam poder comprar e vender restaurantes inteiros sem notar a despesa. Estou bem. Sinto muito. Devia ter sido mais cuidadosa. Você trabalha demais, ele interrompeu. E de alguma forma ele sabia. De alguma forma ele tinha visto o que todos os outros não viam. O cansaço, as olheiras, a maneira como as minhas mãos tremiam ligeiramente devido ao estresse e à falta de sono. Quando termina o teu turno? Às 2 da manhã. Mas tira o resto da noite de folga. Senhor, não posso. Preciso deste emprego. Serás paga. Ele acenou com a cabeça para um dos seus guardas, que imediatamente tirou uma carteira. O dobro do teu salário normal. Considera isso. Uma compensação pelo comportamento da Isabela. O guarda colocou notas de $500 na mesa. $500. Era mais do que eu ganhava em 2 semanas. Não posso aceitar isto. Mesmo enquanto dizia isso, pensava na taxa do armário de armazenamento, no motel, em quanto tempo $500 poderiam durar se eu fosse cuidadosa. Pode aceitar, vai aceitar. A mão de Dante moveu-se ligeiramente, mal tocando a parte inferior das minhas costas, mas o contacto enviou uma descarga elétrica por todos os meus nervos. Vai para casa, ela. Descansa. Antes que eu pudesse discutir, antes que eu pudesse pensar, ele estava a guiar-me em direção à porta, a sua presença nas minhas costas, ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente segura. Marie olhou para nós quando saímos, os olhos arregalados com o que parecia ser medo. Ela terminou por hoje, disse Dante, o seu tom não deixando margem para discussão. Alguém a leva para casa? Não é necessário, comecei a dizer. Não era um pedido. 10 minutos depois, eu estava no banco de trás de um Mercedes preto, com um dos guardas de Dante a conduzir, as luzes da cidade passando rapidamente pelas janelas escurecidas. O assento de couro era macio o suficiente para afundar, e o cansaço me atingiu como um peso físico agora que a adrenalina estava a diminuir. Para onde, senhorita? Perguntou o motorista, com um forte sotaque no inglês. Para onde? Eu não tinha mais um lar, apenas um armário de armazenamento e um restaurante que às vezes me deixava dormir nos fundos. Mas eu não podia dizer isso. Não podia mostrar esse nível de patetice a um homem que provavelmente relatava tudo ao seu chefe.
O Sixth Street Motor Lodge, o Son Lodge, disse finalmente. Era barato, relativamente limpo, e eu podia pagar 3 noites com o dinheiro do Dante. O motorista acenou com a cabeça e entramos no trânsito. Pressionei a testa contra a janela fria, tentando entender a noite. Os olhos do Dante, a mão dele nas minhas costas, a maneira como ele me defendeu como se fosse importante. Como se eu fosse importante. Não fazia sentido. Homens assim não reparavam em mulheres como eu, a menos que quisessem alguma coisa. O pensamento fez-me gelar as veias. Mas antes que eu pudesse pensar mais nisso, o telefone do motorista tocou. Ele atendeu em italiano rápido, com um tom respeitoso e submisso. Então ele olhou para mim pelo espelho retrovisor e algo na sua expressão mudou. Não íamos para um motel. O carro entrou na autoestrada em direção aos aeródromos privados fora da cidade. O meu estômago revirou. Com licença, disse eu, tentando manter a voz firme. Este não é o caminho para a Sixth Street. Mudança de planos, senhora. Os olhos do motorista encontraram os meus no espelho, apologéticos, mas firmes. Não se preocupe, está segura. Segura. A palavra soou como uma mentira quando nos aproximamos de um portão onde os guardas nos deixaram passar sem hesitação. Ao entrarmos na pista, onde um elegante jato privado nos esperava, as escadas se estendiam como um convite ou uma ameaça. Dante estava ao pé das escadas, com as mãos nos bolsos, parecendo ser o dono da noite. O carro parou. O motorista abriu a minha porta e Dante sorriu. Um sorriso verdadeiro desta vez, lento e predatório. Absolutamente certo de que eu iria até ele. Olá novamente. Ela, disse ele suavemente. Precisamos de falar sobre o teu ex-marido. O mundo inclinou-se. Marco, era sobre o Marco. Eu tinha acabado de sair de um pesadelo e entrado diretamente em algo infinitamente mais perigoso. As minhas pernas não se moviam. Fiquei paralisada no banco de trás do Mercedes, olhando para Dante através da porta aberta. A minha mente percorria todas as possibilidades terríveis. As dívidas de jogo de Marco. Os agiotas solitários que começaram a ligar para o nosso apartamento. O meu antigo apartamento, às 3 da manhã. Os homens de olhos mortos que apareceram 2 vezes no restaurante, fazendo perguntas sobre ele com vozes que prometiam violência. Não sei onde ele está, disse eu, odiando o modo como a minha voz tremia. Estamos divorciados desde hoje. Não o vejo há 2 semanas e não quero vê-lo. Não estou à procura do Marco. A voz de Dante cortou o meu pânico, calma e controlada. Ele deu um passo à frente e as luzes do hangar projetaram o seu rosto em relevo, com todos os ângulos e sombras, e algo que poderia ser preocupação se homens como ele fossem capazes de tal coisa. Estou à procura de algo que ele me roubou, algo que talvez saiba. Não sei de nada. As palavras saíram muito rápido. Marco não me falava sobre os seus negócios. Não me falava sobre as dívidas ou o jogo, ou eu parei de perceber que estava a revelar demais, mostrando demasiada fraqueza a um homem que provavelmente se alimentava de fraqueza ao pequeno almoço. Respira ela. Ele agachou-se ao lado do carro, colocando-se ao nível dos meus olhos. E o gesto foi tão inesperado que eu realmente respirei. Não vou magoar-te, mas preciso de informações, e esta conversa requer privacidade. Vais comigo de boa vontade ou preciso insistir? A pergunta foi educada. O aço por baixo dela não era. Pensei em fugir. O motorista ainda estava ao lado da porta e havia pelo menos outros 3 homens visíveis perto do jato, todos com a mesma quietude perigosa dos guardas do jantar de Dante. Não conseguiria correr nem 3 metros. Tenho escolha? Perguntei baixinho. Algo brilhou nos seus olhos escuros. Aprovação, talvez por não fingir que isto era outra coisa que não era. Sempre temos escolhas, cara. Algumas são apenas melhores do que outras, carara. Querida, o carinho italiano soava como mel e veneno misturados. Saí do carro com as pernas bambas. A mão de Dante encontrou novamente a parte inferior das minhas costas. O mesmo contacto elétrico que me deixou hiperconsciente da sua proximidade, do seu calor, do aroma subtil de cedro e fumo que parecia aderir a ele. Ele guiou-me até as escadas do jato e eu forcei-me a subir. Embora todos os meus instintos gritassem para fugir, o interior do jato era exatamente o que eu esperava. Assentos de couro creme, detalhes em madeira polida, iluminação suave que de alguma forma tornava tudo íntimo, apesar do espaço. Um bar ocupava uma parede com copos de cristal brilhantes.
Na parte de trás, uma porta estava parcialmente aberta, revelando o que parecia ser um quarto. Parei logo na entrada, com as mãos cerradas em punhos ao lado do corpo. Não sei o que Marco roubou de ti, mas eu não tenho nada. Nenhum dinheiro, nenhuma propriedade, nada. O apartamento era da família dele e eles ficaram com ele. O meu carro foi recuperado há 3 meses. Tudo o que possuo cabe numa mala. Portanto, se está à procura de bens escondidos ou roubados, está a perder o seu tempo. Sente-se. Dante apontou para um dos assentos de couro. Prefiro ficar de pé, ela. O meu nome na boca dele soou como um aviso e uma carícia ao mesmo tempo. Senta-te, por favor. A polícia me surpreendeu o suficiente para que eu obedecesse, afundando-me numa cadeira perto da janela. Dante foi até o bar e serviu um líquido âmbar em 2 copos. Ele trouxe um para mim, colocando-o na minha mão. Whisky, disse ele. Parece que precisas. Eu precisava. Deus, eu precisava. Mas aceitar bebidas de chefes da máfia parecia exatamente o tipo de erro que acabava com pessoas a desaparecerem. Ainda assim, as minhas mãos envolveram o copo, encontrando conforto no seu peso, na sua solidez. Dante sentou-se à minha frente, perto o suficiente para que os nossos joelhos quase se tocassem no espaço estreito entre os assentos. Ele tomou um gole lento do seu whisky, observando-me por cima da borda com aqueles olhos incrivelmente escuros. Há 3 meses, ele começou, com a voz baixa e comedida. Marco abordou um dos meus associados com uma proposta de negócio. Ele alegou ter informações sobre uma remessa, datas, rotas, detalhes de segurança. Informações que deveriam ser impossíveis de obter para um viciado em jogos sem ligações criminosas. O meu estômago ficou gelado. Não sei nada sobre remessas ou... Deixe-me terminar. Não foi duro, mas firme o suficiente para que eu fechasse a boca. O meu associado, contra as minhas ordens explícitas, pagou $50.000 a Marco por essa informação. O carregamento foi interceptado. Perdemos 2 milhões em mercadorias e 3 homens. O seu maxilar apertou-se quase imperceptivelmente. Os homens são mais importantes do que o dinheiro. 3 homens mortos por causa do Marco. Sinto muito, sussurrei, embora o sentimento de pesar fosse catastroficamente inadequado. Mas juro que não sabia. O Marco não me contou nada. Não trouxe nada para casa, não acredito em ti. As palavras me deixaram em silêncio, chocada. Dante inclinou-se ligeiramente para a frente, cotovelos nos joelhos, o olhar intenso. Tudo o que aprendi sobre você nas últimas 4 horas me diz que você é exatamente o que parece ser. Uma mulher que trabalhou até a exaustão, tentando salvar um casamento com um homem que não merecia o seu fôlego, muito menos a sua lealdade. 4 horas? Minha voz saiu estrangulada. Tens me investigado desde o momento em que entraste naquela sala de jantar. Não havia desculpa no seu tom, nem vergonha. Faço questão de saber quem está próximo dos meus inimigos, ela. E Marco, onde quer que esteja escondido, é meu inimigo. A maneira casual como ele disse isso, inimigos escondidos, fez o meu sangue gelar. O que vais fazer com ele? Isso depende se ele devolver o que me pertence. Dante tomou outro gole de uísque. Os seus movimentos eram controlados, precisos. Os 50.000 eu posso absorver, a mercadoria eu posso repor. Mas o vazamento de informações, o facto de que alguém da minha organização vendeu detalhes para Marco, isso precisa ser resolvido. Resolução permanente. Permanente. Eu entendi o que isso significava. Não posso ajudá-lo, disse desesperadamente. Mesmo que quisesse, não sei onde ele está. Ele saiu do apartamento há 2 semanas, levou tudo de valor e me deixou com nada além dos papéis do divórcio e as dívidas dele. A família dele não fala comigo. Os amigos dele também. Ri amargamente. Marco não tinha amigos. Apenas pessoas a quem devia dinheiro. Dante estudou-me por um longo momento e tive a sensação inquietante de que ele estava a ler coisas no meu rosto que eu não queria que fossem visíveis. Medo, exaustão, o alívio profundo por Marco ter ido embora, misturado com terror sobre o que viria a seguir. O advogado que tratou do teu divórcio, disse ele finalmente. Antônio Brucia. Ele é primo de Marco. Eu sei. Eu implorei ao Marco por um advogado diferente, alguém neutro, mas ele insistiu. Outra coisa que eu estava cansada demais para discutir. Antônio mal falou comigo durante o processo.
Apenas me entregou os papéis e me disse onde assinar. Ele lhe deu mais alguma coisa? Papéis, arquivos, uma chave? Não, apenas a sentença de divórcio. E eu parei de me lembrar. A minha mão foi até a minha bolsa, os dedos encontrando o pequeno envelope. Antônio o colocou na minha mão quando eu saí do tribunal. Espere. Ele me deu isto, disse que era do Marco, que eu deveria abrir quando estivesse pronta para perdoá-lo. Tirei o envelope, as mãos tremendo levemente. Era branco, selado, com o meu nome escrito na frente na caligrafia familiar do Marco. Ver a sua caligrafia provocou em mim um emaranhado complexo de emoções. Raiva, tristeza e algo que poderia ser medo. Todo o comportamento de Dante mudou. O seu corpo ficou imóvel, de uma forma que me lembrou um predador a avistar a presa. Abre-o. Isto é privado, ela. Ele inclinou-se para mais perto e o espaço entre nós evaporou-se, transformando-se em algo tenso e perigoso. Seja o que for que esteja nesse envelope, não é uma carta de amor. Marco sabia exatamente o que estava a fazer quando pediu ao primo para lhe entregar hoje. Abra agora. Os meus dedos mexeram no selo. Dentro havia um único pedaço de papel, um recibo de um depósito do outro lado da cidade, unidade 447, pago até o final do mês. E embaixo, na caligrafia de Marco, desculpe por tudo, agora estamos quites. O que há na unidade? A voz de Dante era suave, controlada, mas eu ouvia a firmeza por trás dela. Não sei. Eu nem sabia que ele tinha uma unidade de armazenamento. A minha mente disparou. As minhas coisas estão em outro depósito e ele nunca mencionou isso. A compreensão me atingiu como um golpe físico. Ele está a me incriminar. O que quer que ele tenha roubado de ti, colocou num depósito em meu nome. Certificou-se de que eu receberia este recibo hoje. E agora, quando vieres procurar, serás tu quem terá as provas. Dante terminou com a expressão sombria. Muito inteligente. Marcos sai impune. Tu levas a culpa, e mesmo que alegues ignorância, és tu quem tem acesso ao depósito, ao recibo, à conexão. O terror tomou conta da minha garganta. Eu não sabia. Tens de acreditar em mim. Eu nunca faria isso. Eu sei. A mão dele moveu-se, os dedos roçando o meu joelho num gesto que deveria ser reconfortante, mas que, em vez disso, fez com que um calor percorresse o meu corpo. É por isso que vais comigo até aquele depósito agora mesmo. E vamos ver exatamente o que o teu marido deixou para nós encontrarmos. Ex-marido. Corrigi automaticamente, estupidamente. O canto da boca dele se ergueu. Ex-marido, ele concordou. Uma distinção importante. Ele levantou-se, pegou o telemóvel e falou rapidamente em italiano com alguém do outro lado da linha. Instruções, coordenadas, ordens que eu não entendi completamente, mas que fizeram a pessoa do outro lado responder com uma diferença imediata. Quando ele terminou, estendeu a mão para mim. Venha, cara, vamos buscar o presente de despedida do Marco. Olhei para a sua mão. Dedos longos, um anel de platina na mão direita, unhas perfeitamente cuidadas, uma mão que provavelmente ordenou mortes, assinou execuções, destruiu vidas sem hesitação, mas também uma mão que me defendeu contra Isabela, que impediu um golpe destinado ao meu rosto, que agora se oferecia a mim como um convite para entrar no seu mundo. Aceitei. Que escolha eu tinha. Os seus dedos fecharam-se em torno dos meus, quentes e fortes, e ele puxou-me para me levantar com uma força sem esforço. De repente, estávamos muito próximos. Próximos o suficiente para que eu tivesse de inclinar a cabeça para trás para encontrar os seus olhos. Próximos o suficiente para que eu pudesse ver reflexos dourados escondidos em toda aquela escuridão. Estás segura comigo? Disse ele baixinho. E deveria ter sido uma mentira. Tudo nele gritava perigo. Mas algo na sua voz, na forma como o seu polegar roçou os meus nós dos dedos, fez-me querer acreditar nele. Estou, sussurrei, de todos, menos de mim. O seu sorriso foi incisivo, honesto, mas não tenho intenção de te magoar, ela. Muito pelo contrário. Antes que eu pudesse perguntar o que isso significava, ele estava a guiar-me de volta pelas escadas do jato, de volta para o Mercedes, onde o motorista esperava com o motor ligado. Dante sentou-se ao meu lado desta vez, perto o suficiente para que a sua coxa pressionasse a minha. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor do seu corpo no interior de couro frio. O carro afastou-se do aeródromo, voltando para a cidade,
e eu observei as luzes passarem embaçadas enquanto tentava processar tudo o que tinha acontecido na última hora. Esta manhã, eu estava casada. Esta tarde, eu estava divorciada. Esta noite, eu estava sentada ao lado de um chefe da máfia que, de alguma forma, sabia mais sobre a minha vida do que eu. Correndo em direção a um depósito que poderia conter provas de crimes que eu não cometi, mas pelos quais seria absolutamente culpada. Por que está a ajudar-me? A pergunta escapou-me antes que eu pudesse impedi-la. Se acha que o Marco me armou uma cilada, por que não me deixa lidar com as consequências? Dante ficou em silêncio por um longo momento. O seu perfil nítido à luz dos semáforos, quando finalmente falou, a sua voz continha algo que eu não conseguia identificar. Porque quando entrei naquela sala de jantar esta noite e a vi ali parada, parecendo que tinha sobrevivido a uma guerra, algo em mim reconheceu algo em si. Os sobreviventes reconhecem os sobreviventes, ela. E tu tens sobrevivido a algo terrível há muito tempo. Tu não me conheces, eu disse. Mas, mesmo quando as palavras saíram da minha boca, elas pareceram uma mentira. Ele tinha me visto. Visto de verdade. De uma forma que ninguém tinha feito em anos. Ainda não. A mão dele encontrou a minha na escuridão, entrelaçando nossos dedos num gesto que parecia possessivo e protetor. Mas eu pretendo conhecer. O armazém apareceu à nossa frente, todo em betão, luzes fluorescentes e vedação de arame. O motorista parou no portão, onde dois homens de Dante já esperavam. Os mesmos guardas do restaurante, agora vestidos com roupas escuras que os faziam misturar-se com as sombras. Um deles aproximou-se da janela de Dante, quando esta baixou. Unidade 447, segundo edifício, quarto andar. Não há câmaras nas escadas e nós tratamos da necessidade muito repentina do gerente noturno de fazer uma pausa. Ótimo! Dante apertou a minha mão uma vez antes de soltá-la. Fica perto de mim, entendido? Não toques em nada. Não abras nada. Se houver problemas, fica atrás de mim imediatamente. Que tipo de problemas? A minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Do tipo que envolve pessoas que não querem que encontremos o que Marco deixou para trás. Ele abriu a porta, depois parou, virando-se para me olhar com uma intensidade que me tirou o fôlego. Eu falei a sério. Cara, estás segura comigo? Eu protejo o que é meu. O que é meu? As palavras deveriam ter me ofendido. Deveriam ter me feito argumentar que eu não era dele, não era de ninguém. Mas algo na forma como ele disse isso, como um voto, como uma promessa escrita com sangue e escuridão, fez o meu coração bater forte contra as minhas costelas, por razões totalmente diferentes do medo. Segui-o para dentro do prédio, ladeada pelos seus guardas, cercada por uma aura de violência controlada que fez com que outros usuários do depósito noturno se apressassem a sair sem fazer contato visual. Subimos escadas que cheiravam a pó e óleo de motor, passando por unidades que guardavam pertences esquecidos de outras pessoas, as suas vidas abandonadas, até chegarmos ao quarto andar. A unidade 447 ficava no final de um corredor mal iluminado. Dante estendeu a mão. O recibo. Deveria haver um código. Entreguei-lhe o papel com os dedos trêmulos. Ele digitou os números na fechadura eletrônica e ela se abriu com um clique que soou como o destino. A porta se abriu, revelando um espaço de 3 metros por 3 metros, cheio de caixas, engradados e pacotes embrulhados em plástico que até eu sabia que eram drogas, armas ou algo pior. Cristo, um dos guardas sussurrou. Mas a atenção de Dante não estava no contrabando. Estava na pasta em cima da caixa mais próxima. Uma pasta grossa de papel manila com o meu nome escrito na caligrafia de Marco. Ele pegou-a com cuidado, abriu-a e sua expressão ficou absolutamente fria. O que é isso? Perguntei, embora parte de mim não quisesse saber. Dante virou a pasta para que eu pudesse ver. Dentro havia documentos, extratos bancários, escrituras de propriedades, documentos de transferência, todos em meu nome, todos mostrando transações que eu nunca tinha feito, compras que eu nunca tinha autorizado, ligações com empresas criminosas das quais eu nunca tinha ouvido falar. Marco não tinha apenas me colocado como titular do seu depósito. Ele passou 3 anos construindo um rastro de documentos que me faziam parecer sua parceira, sua cúmplice voluntária em tudo. Se alguém investigasse, se a polícia ou criminosos rivais viessem procurar, todas as provas apontariam para mim. Ele me destruiu,
sussurrei, compreendendo todo o horror da situação. Mesmo ao partir, ele destruiu-me. Dante cerrou os dentes e, quando olhou para mim, vi raiva a arder naqueles olhos escuros. Não contra mim, mas por mim. Não, disse ele suavemente e perigosamente. Ele tentou destruir-te, mas cometeu um erro crítico. Que erro? A sua mão segurou o meu rosto, o polegar acariciando a minha maçã do rosto num gesto tão gentil que fez os meus olhos arderem com lágrimas que me recusei a derramar. Ele levou-te até mim e agora estás sob a minha proteção, quer queiras, quer não. Qualquer um que vier atrás de ti terá de passar por mim primeiro. As palavras deveriam ter me aterrorizado. Em vez disso, pareciam a primeira coisa segura que eu ouvia em anos. Lá fora, sirenes começaram a soar à distância, aproximando-se cada vez mais. Um dos guardas praguejou em italiano. Chefe, precisamos de ir agora. A expressão de Dante não mudou. Ele pegou no telemóvel, tirou fotos de todos os documentos na pasta e, em seguida, calmamente, ateou fogo com um isqueiro que tirou do bolso. Vimos a armação cuidadosamente construída por Marco virar cinzas. A unidade? Perguntou o guarda com urgência. Deixe-a. Dante pegou na minha mão, puxando-me em direção às escadas enquanto as sirenes se tornavam ensurdecedoras. Está vazia o suficiente sem os documentos. Nada a liga a ela agora. Corremos pelo edifício, os meus saltos batendo freneticamente contra o betão, a mão de Dante firme à volta da minha. O seu corpo posicionado para me proteger de qualquer coisa que viesse atrás de nós. Ouvi gritos, passos, o caos de uma rusga a acontecer exatamente quando Marco devia ter planeado que acontecesse. Logo depois de se certificar de que eu tinha o recibo, logo depois de garantir que eu seria apanhada em flagrante. Mas entramos por uma saída lateral, que eu não tinha notado antes, num beco onde o Mercedes esperava com o motor ligado. Dante praticamente me jogou no banco de trás, deslizando atrás de mim, e o motorista arrancou do meio-fio com o tipo de precisão que vem da prática. Pela janela traseira, vi carros da polícia cercarem o depósito, vi policiais invadirem o local e soube com absoluta certeza que se Dante não estivesse lá, se ele não tivesse queimado aqueles documentos, eu estaria algemada agora, enfrentando acusações contra as quais não poderia me defender. Tu salvaste-me, sussurrei, virando-me para olhar para ele na escuridão do carro. Por quê? A mão de Dante encontrou o meu rosto novamente, o seu toque incrivelmente gentil para um homem capaz de tanta violência. Porque no momento em que te vi esta noite, exausta e machucada, mas ainda de pé, ainda sobrevivendo, ainda lutando, soube que era minha responsabilidade proteger-te, manter-te comigo. O seu polegar traçou o meu lábio inferior e, apesar de tudo, um calor inundou-me. E eu sempre protejo o que é meu, cara. Sempre. A possessividade nas suas palavras deveria ter me feito fugir. Em vez disso, inclinei-me para o seu toque como uma flor voltando-se para o sol, faminta por calor após anos na sombra fria de Marco. Para onde estamos a ir? Perguntei suavemente. O seu sorriso era sombrio, promissor, absolutamente certo. Para casa? A minha casa? Onde ficarás até eu decidir que é seguro para ti ires embora? Não até eu decidir, até ele decidir. Eu estava trocando uma gaiola por outra, uma forma de cativeiro por algo infinitamente mais perigoso. Mas quando a mão de Dante deslizou pelo meu cabelo, quando a testa dele se pressionou contra a minha na escuridão do carro em alta velocidade, quando as sirenes desapareceram atrás de nós e as luzes da cidade se transformaram em traços dourados e brancos, eu não consegui me importar. Pela primeira vez em 3 anos, eu me senti segura. Mesmo que essa segurança viesse envolta em escuridão e perigo, e no toque possessivo de um homem que acabara de me reivindicar como sua sem pedir permissão. Mesmo que eu estivesse a cair em algo que não compreendia e não conseguia controlar. Mesmo que toda a parte racional do meu cérebro gritasse que isto era um erro. Os seus lábios roçaram a minha têmpora. Mal um beijo, mais uma promessa. Dorme ela. Acordar-te-ei quando chegarmos. E Deus me ajude. E foi o que aconteceu. Acordei em seda. Não nos lençóis ásperos de algodão da minha cama matrimonial, nem nos cobertores ásperos de motel que eu imaginava para o meu futuro imediato, mas em seda genuína que deslizava fresca e macia contra a minha pele. Por um momento de desorientação, pensei que estava a sonhar, que toda a noite tinha sido uma alucinação induzida pelo cansaço,
causada pelo estresse, pelo divórcio e por muitos turnos duplos. Então, abri os olhos. O quarto era enorme, todo em madeira escura e paredes cor de creme, com janelas do chão ao teto oferecendo uma vista da cidade que parecia saída de revistas. A luz do amanhecer filtrava-se através das cortinas transparentes, pintando tudo em tons de rosa e dourado. A cama em que eu estava deitada poderia acomodar confortavelmente 4 pessoas, com os seus postes escuros alcançando um teto decorado com sancas sutis, e eu ainda estava totalmente vestida, até os sapatos, deitada em cima dos cobertores, como se Dante simplesmente me tivesse colocado ali e ido embora. A minha bolsa estava na mesinha de cabeceira. O meu casaco estava pendurado numa cadeira próxima. Tudo estava exatamente como estava, exceto que eu estava na casa de um estranho. A casa de um estranho perigoso, sem nenhuma lembrança de ter chegado lá. O pânico tomou conta do meu peito quando me sentei para avaliar a situação. Nada doía. Nada parecia errado. Eu estava sozinha no quarto, a porta ligeiramente entreaberta, e de algum lugar distante vinha o cheiro de café e algo a assar. Levantei-me com as pernas trêmulas, o meu corpo protestando contra o movimento após muitas horas de estresse e muito pouco descanso. Uma porta à minha esquerda revelava uma casa de banho privativa maior do que o meu antigo quarto, toda em mármore e cromada, e um chuveiro que parecia pertencer a um spa. Vi o meu reflexo no espelho e mal reconheci a mulher que me olhava de volta. O meu cabelo estava uma bagunça, o rímel borrado sob os olhos, o meu uniforme amarrotado por ter dormido com ele. Eu parecia exatamente o que era. Alguém cuja vida tinha implodido no espaço de 12 horas. Água. Eu precisava de água. Precisava de lavar o rosto. Precisava de pensar claramente sobre o que aconteceria a seguir. Porque ficar aqui na casa de Dante, sob a sua proteção, tinha um preço. Homens como ele não faziam nada por bondade. Havia sempre uma expectativa, sempre uma dívida a ser paga. Salpiquei água fria no rosto, tentando esfregar os resquícios do dia anterior. As minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto as secava com uma toalha mais macia do que qualquer outra que eu já tivesse tido. Tudo nesta casa de banho, neste quarto, nesta vida, falava de uma riqueza tão além da minha compreensão que parecia que eu estava a visitar outro planeta. Uma batida na porta do quarto fez-me sobressaltar. Ela, uma voz feminina, com sotaque mais calorosa. Tenho roupas para si, se quiser trocar-se, e o pequeno almoço está pronto quando quiser. Abri a porta da casa de banho e depois a porta do quarto. Encontrei uma mulher na casa dos 50 anos, com olhos gentis e cabelos grisalhos presos num coque elegante. Ela segurava um saco de roupa e sorriu para mim, como se aquilo fosse completamente normal. Como se acordar no quarto de hóspedes do seu patrão fosse algo que acontecia todos os dias. Talvez fosse. O pensamento fez o meu estômago revirar-se. Sou Maria, disse ela, entrando a meu pedido e colocando o saco de roupa sobre a cama. Eu administro a casa. O senhor Valentino pediu-me para garantir que tivesse tudo o que precisasse. Valentino. Então esse era o apelido de Dante. Um nome que provavelmente tinha peso em certos círculos. Provavelmente deixava as pessoas nervosas. Provavelmente abria portas e fechava bocas com igual eficiência. Obrigada, consegui dizer. Mas provavelmente devo ir. Não quero incomodar. O senhor Valentino foi muito claro ao dizer que você deve ficar o tempo que for necessário. Maria abriu o zíper da sacola, revelando roupas que pareciam caras e impossivelmente do meu tamanho. Ele está no escritório a tratar de negócios, mas pediu que você se junte a ele para o pequeno almoço quando estiver pronta. Sem pressa, acrescentou ela, vendo a minha expressão. Leve o tempo que precisar. Tome um banho se quiser. A casa é segura, ela. Está segura aqui. Todos repetiam que eu estava segura. Como se, repetindo isso várias vezes, isso se tornasse verdade e eu parasse de sentir que tinha caído numa bela armadilha da qual não sabia como escapar. Mas a gentileza de Maria parecia genuína. E a ideia de um banho decente era tentadora demais para resistir. Obrigada, disse eu novamente. Agradeço tudo isto. Ela deu-me uma palmadinha gentil na mão. Aqui cuidamos dos nossos e o senhor Valentino deixou claro que deve ser tratada como família. Algo na sua expressão suavizou-se. Ele não traz pessoas para casa, ela. Nos 5 anos em que trabalho para ele, você é a primeira. Isso significa algo.
Antes que eu pudesse perguntar o que isso significava, ela se foi, fechando a porta suavemente atrás de si. Olhei para as roupas na cama. Jeans de grife, um suéter de cachemir macio em verde escuro, roupas íntimas ainda na embalagem, até meias. Tudo o que eu precisaria. Tudo no meu tamanho exato, adquirido em algum momento entre a noite anterior e a manhã seguinte, com uma eficiência que revelava recursos que eu não conseguia nem imaginar. O banho foi divino. Vários chuveiros, pressão da água que parecia uma massagem, produtos com cheiro de baunilha e algo floral que eu não sabia identificar. Fiquei debaixo da água quente mais tempo do que o necessário, lavando o tribunal, o depósito e a traição final de Marco. Vendo tudo isso descer pelo ralo, como se eu pudesse lavar todo o pesadelo do meu casamento. As roupas serviam perfeitamente. Os jeans abraçavam as minhas curvas sem ficarem apertados. A camisola era macia o suficiente para viver nela. E pela primeira vez em meses, olhei-me no espelho e vi alguém que valia a pena olhar. Não a empregada exausta com um uniforme amarrotado. Não a esposa rejeitada do Marco. Apenas eu. Uma versão de mim que tinha esquecido que existia. Segui o cheiro do café até o andar de baixo, os meus pés descalços, silenciosos no chão de madeira polida. A casa era um exemplo de elegância controlada. Obras de arte nas paredes que pareciam originais. Móveis que equilibravam conforto e sofisticação. Nada ostentoso, mas tudo de qualidade. Dinheiro antigo, pensei, ou pelo menos projetado para parecer assim. Vozes vinham de uma porta aberta. O tom grave de Dante e outro homem falando italiano rapidamente. Hesitei no corredor, sem querer interromper, sem saber se deveria me anunciar ou voltar para o andar de cima. Ela está acordada. A voz de Dante chamando antes que eu tomasse uma decisão. Entre ela, estamos a terminar. Entrei no que era claramente o escritório dele. Uma secretária enorme coberta de papéis e computadores portáteis. Paredes forradas com livros em italiano e inglês. Uma área de estar com cadeiras de couro posicionadas perto das janelas, com vista para jardins bem cuidados. Dante estava sentado atrás da secretária com um fato novo, parecendo que tinha dormido 8 horas em vez das poucas que conseguiu. O homem ao lado dele era mais velho, tinha cabelos grisalhos, usava óculos e segurava um tablet. Ela, este é o meu advogado, Luca Moretti. Dante levantou-se contornando a secretária com aquela graça predatória que eu estava a começar a reconhecer. Luca, esta é Ella Rossi. Ela ficará conosco num futuro próximo. Rossi, o meu nome de solteira. Eu tinha adotado o nome de Marco quando nos casamos, Duca, mas tinha entrado com o pedido para mudá-lo de volta como parte do divórcio. Ouvir Dante usá-lo pareceu significativo de alguma forma, como se ele estivesse a reconhecer que eu não estava mais ligada a Marco, não fazia mais parte daquela família. Luca me estudou com olhos perspicazes que não perdiam nada, depois acenou com a cabeça respeitosamente. Senhorita Ross, é um prazer. Luca tem pesquisado a sua situação, disse Dante. A sua mão encontrou o meu cotovelo e me guiou até a área de estar. Sente-se. Já comeu? Ainda não, mas Maria, chamou ele, e em segundos a governanta apareceu com uma bandeja. Café, bolos, fruta fresca, iogurte, mais comida do que eu poderia comer num dia. Ela colocou tudo na mesa à minha frente com um sorriso caloroso antes de desaparecer novamente. Percebi então como isto devia funcionar. Dante falava e as pessoas materializavam-se para satisfazer os seus desejos antes que ele tivesse de pedir 2 vezes. Uma vida de autoridade absoluta, controlo absoluto, onde a sua palavra era lei e questioná-lo provavelmente não era saudável. A sua situação legal é complicada. Luca começou a acomodar-se numa cadeira à minha frente enquanto Dante sentou-se perto o suficiente para que os nossos joelhos se tocassem. Marco construiu um rasto de documentos convincente, sugerindo o seu envolvimento nas atividades dele. No entanto, os seus registros de emprego, extratos bancários e o testemunho dos seus colegas de trabalho apoiam a sua alegação de ignorância. O pedido de divórcio ajuda. Ele estabelece que você estava a se separar dele antes da operação policial. Mas ouvi a palavra que ele não disse. Mas se os investigadores federais decidirem prosseguir com as acusações, você precisará de uma defesa forte. Marco fez parecer que você é uma participante voluntária, e provar o contrário exigirá recursos. Ele olhou para Dante.
Recursos caros. O custo não é uma preocupação, disse Dante categoricamente. O que quer que ela precise, faça acontecer. Não posso aceitar isso. Forcei as palavras a sair. Mesmo que aceitar fosse tão tentador que eu pudesse sentir o gosto. Não tenho como te reembolsar. E não posso começar uma nova vida enterrada em dívidas para... Parei. Não sabia como terminar a frase. Para um chefe do crime. Para um homem que conheci há 12 horas. Para alguém que me fez sentir coisas que eu não tinha o direito de sentir. A mão de Dante cobriu a minha, silenciando os meus protestos. Não vais ficar endividada, cara. Considera isso uma compensação pelos anos que passaste a sofrer por causa de um homem ligado ao meu mundo. Se eu soubesse quem era o Marco, o que ele estava a fazer contigo, teria intervindo muito mais cedo. As palavras eram possessivas, protetoras e completamente loucas. Tu não sabias que eu existia até ontem à noite. E, no entanto, aqui estamos nós, o polegar dele traçando círculos na minha palma. E eu odiava como aquele simples toque tornava difícil pensar com clareza. Luca, o que mais? A invasão do depósito rendeu evidências significativas. Drogas, armas, mercadorias roubadas de várias fontes. Sem os documentos ligando a senhorita Rossi à operação, a investigação provavelmente se concentrará em Marco e seus associados conhecidos. No entanto, ela deve esperar ser interrogada. Recomendo que ela não fale com nenhuma autoridade sem a presença de um representante. Ela não falará com ninguém sem a minha aprovação, disse Dante, com um tom que não deixava margem para discussão. E ela certamente não fará isso sozinha. E quanto às medidas de proteção? Preenchi a documentação para estabelecer a residência dela aqui desde ontem à noite, com você listado como seu empregador na função de gestor doméstico. Isso fornece uma razão legítima para a presença dela e estabelece um grau de proteção legal sob a sua tutela. A escolha cuidadosa das palavras de Luca deixou claro que ele estava a evitar falar sobre os negócios reais de Dante. Também iniciei procedimentos para selar o endereço anterior dela e garantir que qualquer tentativa de localizá-la seja direcionada primeiro para o meu escritório. A minha cabeça girou. Espere, você está a dizer que agora trabalho para Dante e que moro aqui? Quando eu seria consultada sobre tudo isso? Os dois homens olharam para mim com expressões que deixavam claro que consulta não fazia parte do vocabulário deles. Precisavas de proteção, disse Dante simplesmente. Estou a fornecê-la, a menos que prefiras enfrentar a confusão do Marco sozinha, sem recursos, sem apoio, enquanto os inimigos do teu ex-marido e as autoridades procuram respostas que tu não tens. Colocado dessa forma, as minhas opções eram claras. Aceitar a ajuda de Dante e quaisquer condições que viessem com ela, ou enfrentar a destruição certa ao tentar lidar com isso sozinha. Não sou um caso de caridade, disse baixinho, precisando que eles entendessem isso. E não sou, não serei. Não consegui dizer. Não conseguia expressar o medo de que a proteção de Dante viesse acompanhada de expectativas do tipo físico, que eu estivesse a ser preparada para ser algum tipo de amante ou mulher mantida. A compreensão brilhou nos olhos de Dante. Ele virou-se para Luca. Dê-nos um momento. O advogado juntou as suas coisas e saiu sem hesitar, fechando a porta do escritório atrás de si. Dante aproximou-se, colocando a mão no meu rosto com a mesma gentileza que tinha demonstrado no carro. Olha para mim, ela. Olhei, afogando-me nos olhos escuros que continham algo que eu não conseguia nomear. Estás sob a minha proteção porque escolhi proteger-te, não porque espero algo em troca. Ficarás nesta casa como minha convidada pelo tempo que precisares. O teu quarto é teu. As tuas escolhas são tuas. Não te tocarei, a menos que me peças. Por quê? A pergunta saiu-me da boca. Por que farias tudo isso por alguém que nem conheces? O seu maxilar apertou-se e, por um momento, vi algo cru passar pelo seu rosto. Algo que parecia quase dor. Porque há 3 anos, vi a minha irmã casar com um homem que parecia perfeito, charmoso, bem-sucedido, de boa família. Em 6 meses, ela estava irreconhecível, magra, assustada, sempre inventando desculpas para os hematomas e planos cancelados. A mão dele caiu do meu rosto, fechando-se em punho. Quando percebi o que estava a acontecer, quando intervim, ele já a tinha destruído tão completamente que ela ainda está em terapia, ainda com medo da própria sombra. Dante,
Eu sussurrei o nome dele, compreendendo tudo de forma dolorosa e clara. Quando te vi ontem à noite na sala de jantar, parecendo que tivesse sobrevivido a uma guerra, vi a Sofia. Vi o que ela poderia ter se tornado se eu não a tivesse tirado dali. E jurei a mim mesma que se tivesse o poder de salvar outra pessoa desse destino, não importa o custo, a honestidade crua na voz dele fez minha garganta apertar. Eu não sou sua irmã. Não. Os olhos dele encontraram os meus novamente, ardendo com algo que fez meu estômago ferver. Tu não és. É por isso que isso é complicado de maneiras que ainda estou a tentar entender. Mas minha oferta continua de pé. Proteção, recursos, segurança. Sem compromisso, além de você me permitir mantê-la segura. Eu deveria ter dito não. Deveria ter insistido em lidar com isso sozinha, em manter a minha independência, em não deixar outro homem controlar a minha vida, independentemente das intenções dele. Mas eu estava tão cansada. Cansada de lutar, cansada de me esforçar, cansada de ser forte quando não tinha mais nada para ser forte. Ok, sussurrei, mas preciso contribuir com alguma coisa. Não posso simplesmente viver aqui como hóspede indefinidamente. Deixa-me trabalhar a cozinhar, a limpar, qualquer coisa, por favor. Um pequeno sorriso curvou os seus lábios. A Maria matava-me se eu te pusesse a trabalhar na cozinha dela, mas se precisas de um objetivo, vamos encontrar alguma coisa. Combinado. Combinado. Ele levantou-se, estendendo a mão para me ajudar a levantar. E quando a agarrei, ele não a soltou. Em vez disso, levou-me até a porta, com o corpo inclinado de forma protetora enquanto atravessávamos a sua casa. Venha, deixe-me mostrar-lhe o resto da casa. Deve saber onde tudo está. A visita foi surreal. Uma sala de multimédia com um ecrã maior do que o meu antigo quarto. Uma biblioteca que cheirava a couro e papel velho. Um ginásio que parecia profissional. Uma cozinha onde Maria supervisionava funcionários que eu nem sabia que existiam. Todos os quartos eram bonitos, elegantes, claramente caros e completamente estranhos à vida que eu conhecia. Mas foi o jardim que me deixou sem fôlego. Atravessamos as portas francesas e entramos num terraço com vista para hectares de jardins bem cuidados, flores que eu não sabia o nome, caminhos de pedra serpenteando por espaços verdes, uma fonte ao longe captando a luz da manhã. Era tranquilo, bonito e tão distante do meu apartamento apertado e do caos constante de Marco que senti lágrimas nos olhos. Podes vir aqui sempre que quiseres, disse Dante suavemente, ficando perto o suficiente para que eu sentisse o seu calor. Os jardins são seguros, vigiados. Podes andar, sentar-te, simplesmente respirar. Respirar. Quando foi a última vez que consegui fazer isso? Obrigada. Consegui, com a voz embargada por tudo isto, mesmo que não compreenda totalmente o porquê. A mão dele encontrou a minha novamente, entrelaçando os nossos dedos daquela forma possessiva que deveria ter me incomodado. Mas não incomodou. Vais entender. Com o tempo, compreenderás exatamente por que não posso deixar-te ir. As palavras pairaram entre nós, pesadas com implicações, com promessas, com perigo. Antes que eu pudesse responder, um dos seus guardas apareceu na porta do terraço. Chefe, tem uma chamada. É urgente. A expressão de Dante mudou, endurecendo-se no homem perigoso que eu tinha visto pela primeira vez no restaurante. Vá em frente e explore, disse ele, apertando a minha mão uma vez antes de soltá-la. Eu vou encontrá-la quando terminar. Eu o vi desaparecer dentro da casa, vi o guarda segui-lo com precisão militar e me vi sozinha em um jardim que parecia um paraíso e uma prisão ao mesmo tempo. O meu telemóvel vibrou no meu bolso. Eu tinha esquecido que o tinha comigo. 3 chamadas perdidas de Marie, do restaurante. 2 mensagens de voz de números que eu não reconhecia. E uma mensagem de texto de um número desconhecido que fez o meu sangue gelar. Gostei do espetáculo ontem à noite, ela. Diga ao Valentino que a proteção dele não vai durar para sempre. O Marco manda cumprimentos. A minha mão tremia tanto que quase deixei cair o telemóvel. O Marco sabia onde eu estava. Sabia que eu estava com o Dante. Sabia o suficiente para enviar ameaças que pareciam promessas. Virei-me rapidamente à procura de câmaras, guardas, qualquer sinal de que estava a ser vigiada. De repente, o jardim pareceu-me exposto, vulnerável.
a beleza transformando-se em ameaça. Dante. Corri de volta para a casa, com o coração a bater forte, o medo a subir pela garganta. Dante. Ele saiu do escritório, já a caminhar na minha direção, com guardas a aparecerem do nada. E a sua expressão dizia-me que ele, de alguma forma, sabia, de alguma forma, antecipou isto. Apontei o telemóvel para ele com as mãos trêmulas. Ele leu a mensagem e o seu rosto ficou absolutamente frio. Mais frio do que eu já tinha visto. Mais frio do que eu imaginava ser possível. Traga Luca de volta aqui agora, disse ele a um guarda. Para outro, quero a vigilância duplicada. Ninguém entra ou sai sem a minha aprovação explícita. E quero a localização do Marco dentro de 1 hora. Os seus olhos encontraram os meus, e por baixo do gelo havia fogo, e alguém descobriu como ele conseguiu o número dela e queimou essa fonte até o chão. Ele puxou-me contra o seu peito, envolvendo-me com um braço enquanto continuava a dar ordens por cima da minha cabeça. Pressionei o rosto contra a sua camisa, respirando cedro e fumo, deixando que a sua força me sustentasse quando as minhas pernas pareciam prestes a ceder. Ele não vai parar, sussurrei. Ele vai continuar a vir. Deixa-o vir. A voz de Dante ressoou no seu peito, sombria com promessas. Deixa-o tentar. Ele vai aprender muito rapidamente que tocar no que é meu é o último erro que ele vai cometer. O que é meu? Mais uma vez, aquelas palavras possessivas, absolutas, aterradoras. E Deus me ajude. Eu queria ser dele. Queria a proteção, a segurança, a certeza de que alguém poderoso o suficiente, perigoso o suficiente, ficaria entre mim e o mundo que queria destruir-me. Mesmo que isso significasse pertencer a um homem que governava através do medo e da violência. Mesmo que isso significasse trocar uma forma de cativeiro por outra. Porque, pelo menos, esta jaula tinha jardins, lençóis de seda e um homem cujo toque me fazia sentir viva, em vez de invisível. Pelo menos desta vez eu estava a escolher a armadilha. Os lábios de Dante roçaram minha têmpora. Mal um beijo. Não arrume nada, murmurou ele contra minha pele. Você não vai a lugar nenhum, cara. Não agora. Nunca. A determinação em sua voz deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, parecia que eu estava voltando para casa. Os 3 dias seguintes passaram em uma estranha suspensão da realidade. A casa de Dante tornou-se o meu mundo, uma fortaleza dourada, onde guardas armados patrulhavam perímetros invisíveis e todas as janelas tinham vidros à prova de bala. Eu não teria percebido se Maria não tivesse mencionado isso enquanto me mostrava como funcionava o controle de temperatura. Eu existia numa bolha de segurança forçada, cercada por um luxo que eu nunca tinha imaginado. Enquanto, em algum lugar fora dessas paredes, o pessoal de Dante caçava Marco, e as ameaças de Marco ficavam mais ousadas. Mais 2 mensagens chegaram antes do especialista em tecnologia de Dante. Um jovem calado chamado Nico, que parecia inocente demais para fazer parte de uma organização criminosa, apagou o meu telemóvel e me deu um novo número conhecido apenas por pessoas em quem Dante confiava. As mensagens estavam piores do que a primeira. Ameaças explícitas, descrições do que Marco faria quando me colocasse as mãos, promessas de que a proteção de Dante era temporária, que eventualmente eu ficaria sozinha e vulnerável novamente. Cada mensagem tornava a expressão de Dante mais fria, as suas ordens mais severas, o seu círculo à minha volta mais apertado. Agora, eu estava sentada na biblioteca, enrolada numa cadeira de couro com um livro que não estava a ler, observando a chuva escorrer pelas janelas enquanto trovões ressoavam à distância. A luz da tarde era cinzenta e pesada, combinando com o meu humor. 3 dias de segurança, de conforto, de não ter de trabalhar até a exaustão, e eu estava inquieta, a rastejar para fora da minha pele com energia não utilizada e perguntas sem resposta. Não viras uma página há 20 minutos. Eu pulei, quase deixando cair o livro. Dante estava parado na porta, encostado na moldura com o casaco tirado e as mangas arregaçadas, parecendo menos um chefe do crime e mais algo saído de uma revista. Ele estava trancado no escritório desde o amanhecer, atendendo chamadas e reunindo-se com homens que iam e vinham como sombras. E essa era a primeira vez que eu o via o dia todo. Eu não estava realmente a ler, admiti, fechando o livro. Só a pensar. Ele atravessou a sala com aquela graça fluida,
puxando um puff para perto e sentando-se de modo que ficássemos no mesmo nível. A proximidade dele ainda afetava o meu pulso, tornando-me hiperconsciente de cada detalhe. A barba por fazer no queixo, a forma como os seus olhos escuros captavam a luz cinzenta, a força controlada em cada movimento. Pensando no quê? A sua voz era mais suave do que eu já tinha ouvido, mais gentil, como se estivesse a lidar com algo frágil, sobre como isto não pode durar. As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. O marco ainda está lá fora. A investigação ainda está em andamento. Eventualmente terei que enfrentar a realidade, testemunhar ou me esconder para sempre. Ou gesticulei impotente para a sala opulenta ao nosso redor. Não posso viver nesta bela prisão indefinidamente. Dante, isso não é uma vida real. Algo passou pelo seu rosto. Talvez dor ou frustração. Você se sente presa aqui? Não, sim, não sei. Levantei-me precisando me movimentar, precisando de espaço para pensar. Você tem sido incrivelmente gentil. Esta casa, as roupas, a proteção. É mais do que eu poderia esperar. Mas não sou estúpida. Sei o que você é, o que você faz. Sei que aceitar a sua ajuda significa que agora estou envolvida no seu mundo. E não sei como me livrar disso sem acabar morta ou na prisão. Dante também se levantou, diminuindo a distância que eu tentava criar. E se não te libertares? O meu coração disparou. O quê? E se ficasses? A mão dele encontrou o meu rosto, levantando o meu queixo para que eu tivesse de olhar nos seus olhos. Não como uma convidada, não como alguém sob proteção temporária, mas como alguém que pertence aqui, na minha casa, na minha vida. Dante, deixa-me terminar. O polegar dele traçou a minha maçã do rosto, e eu odiei como me inclinei para o toque, apesar de todas as razões lógicas para não o fazer. Passei 3 dias a ver-te a mover-te por esta casa como um fantasma, com medo de tocar em qualquer coisa, com medo de reivindicar qualquer espaço como teu. E passei 3 dias a tentar convencer-me de que o meu interesse por ti é puramente protetor, que estou apenas a tentar salvar-te da confusão do Marco. Mas sussurrei, embora já soubesse. Também tinha sentido isso, a forma como os seus olhos me seguiam, a forma como o seu toque demorava, a forma como o ar mudava quando estávamos na mesma sala. Mas estaria a mentir. A outra mão dele encontrou a minha cintura, puxando-me para mais perto até os nossos corpos quase se tocarem. Desde o momento em que entraste naquela sala de jantar, exausta e machucada, mas ainda de pé, eu te desejei. Não apenas para proteger, não apenas para salvar, para manter, para reivindicar, para tornar minha em todos os sentidos que importam. A honestidade crua nas palavras dele fez com que um calor me invadisse. Tu não me conheces. Sei que te esforças até a exaustão por pessoas que não merecem o teu esforço. Sei que permaneceste num casamento que te estava a matar porque acreditavas em promessas, mesmo quando a outra pessoa não acreditava. Sei que és mais forte do que pensas e mais corajosa do que acreditas. A testa dele pressionou-se contra a minha e eu podia sentir a respiração dele nos meus lábios. Sei que quando sorris para a Maria, iluminas toda a sala. Sei que tomas o teu café com muito açúcar e que tens dormido com a luz do abajur acesa porque a escuridão ainda te assusta. Eu sei. Como sabes disso? A minha voz falhou um pouco, porque eu vejo como estás. Não havia desculpa no tom dele. Todas as noites, antes de dormir, abro a tua porta apenas o suficiente para ter a certeza de que estás bem, que estás a descansar. E todas as noites o candeeiro está aceso e tu estás enrolado num dos lados daquela cama enorme, como se tivesses medo de ocupar espaço. Ele tem me observado a dormir. Deveria ter sido invasivo, assustador, errado. Mas em vez disso, senti-me vista, cuidada de uma forma que já tinha esquecido que existia. Isto é loucura. Respirei fundo. Mal nos conhecemos. Tu fazes coisas que eu nem quero imaginar. Tu és perigoso, Dante, para os teus inimigos, para qualquer um que te contrarie. Provavelmente para mim, se eu for inteligente o suficiente para admitir. Sim, ele não negou nada disso. Eu sou todas essas coisas, mas eu nunca te machucaria ela. Nunca. Tu és a única coisa no meu mundo que é intocável, sagrada. Tu entendes? Os homens que trabalham para mim morreriam por lealdade e medo. Mas tu, eu queimaria tudo o que construí para te manter segura.
A intensidade na voz dele fez meus joelhos fraquejarem. Por quê? Porque tu fazes me querer ser mais do que sou. Os seus lábios roçaram a minha testa com uma leveza de pena. Porque quando estou contigo, lembro-me de como é querer algo além de poder e respeito. Porque tu és boa, ela. De certa forma, eu esqueci-me de como ser. E não posso deixar isso escapar. Eu deveria tê-lo afastado. Deveria ter insistido em manter distância. Em não me envolver emocionalmente com um homem cujos cartões de visita provavelmente vinham com contagens de corpos. Mas eu passei 3 anos com alguém que me fez sentir sem valor, invisível, como se eu não importasse. E aí estava Dante, perigoso e poderoso e completamente focado em mim, como se eu fosse a coisa mais importante do mundo dele. Eu não sou boa, sussurrei. Estou destruída. O Marco destruiu-me tão completamente que já nem sei quem sou sem ele a definir. Então deixa-me ajudar-te a descobrir. As mãos do Dante emolduraram o meu rosto. E os seus olhos tinham algo que parecia devoção, posse, promessa. Fica comigo. Não porque tens medo do Marco, ou porque não tens para onde ir. Fica porque queres ver onde isto vai dar. O que podemos tornar-nos juntos. E se não der certo, se eu perceber que não consigo viver no teu mundo, então deixo-te ir. As palavras pareciam custar-lhe algo. Vou arranjar-te um lugar seguro, onde o Marco nunca te encontrará, com dinheiro suficiente para começares de novo. Mas dá-nos uma oportunidade primeiro, cara. Dá-me uma oportunidade de te mostrar que nem todas as jaulas têm de parecer prisões. Antes que eu pudesse responder, o telemóvel dele vibrou. Ele ignorou-o, mantendo toda a sua atenção em mim. E de alguma forma, isso pareceu-me mais significativo do que qualquer outra coisa. O facto de ele escolher este momento, esta conversa, em vez de qualquer assunto urgente que o chamasse. O telemóvel vibrou repetidamente. Devias atender, disse eu baixinho. Pode ser importante. A relutância cruzou o seu rosto, mas ele afastou-se ligeiramente, verificando o ecrã. A sua expressão endureceu instantaneamente. É o Luca. Encontraram o Marco. O meu estômago revirou-se. Onde? No aeroporto. Ele está a tentar sair do país. Dante já se dirigia para a porta, gritando ordens em italiano para os guardas que apareceram do nada. Então, ele voltou-se para mim, com um conflito evidente no rosto. Tenho de ir. Isto acaba esta noite. O que vais fazer com ele? Eu precisava saber. Precisava entender exatamente do que Dante era capaz. Ele voltou para mim, puxando-me contra o seu peito num abraço feroz. O que ele merece. O que qualquer um que te ameaça merece. Mas preciso saber que estarás aqui quando eu voltar. Que não fugirás enquanto eu estiver fora. Para onde eu iria? Soou mais amargo do que eu pretendia. Tens razão. Não tenho para onde ir. Não é por isso que quero que fiques. A mão dele enredou-se no meu cabelo, inclinando a minha cabeça para trás, para que eu tivesse de encontrar o seu olhar ardente. Fica porque queres isto. Queres-nos. Queres ver o que acontece quando alguém realmente te coloca em primeiro lugar, pela primeira vez na tua maldita vida. Então a boca dele estava na minha. O beijo não foi nada como eu esperava. Não foi gentil, nem hesitante, nem pedindo permissão. Era reivindicativo, possessivo, exigente, os seus lábios movendo-se contra os meus com uma intensidade que roubou o meu fôlego, os meus sentidos e todos os pensamentos racionais. A sua língua invadiu a minha boca quando eu suspirei, provando-me como se estivesse faminto, como se tivesse se contido por 3 dias e não conseguisse mais. Eu o beijei de volta com o mesmo desespero. As minhas mãos apertaram a sua camisa, puxando-o para mais perto, mesmo que já estivéssemos colados um ao outro. Todos os meus nervos se acenderam, todas as sensações se amplificaram, até que o mundo se reduziu a apenas isso. O seu sabor, o seu toque, o seu corpo duro contra o meu, a sua posse absoluta e assustadora, e exatamente o que eu precisava. Quando ele finalmente se afastou, ambos estávamos a respirar com dificuldade. Os seus olhos estavam negros de desejo, o seu controlo visivelmente a desmoronar-se. Fica, ordenou ele com a voz áspera. Promete-me. Eu prometo. As palavras saíram da minha boca sem que eu pensasse, vindas de algum lugar profundo e honesto. A satisfação brilhou em seu rosto. Ele me beijou mais uma vez, rápido, forte, possessivo,
Depois se forçou a se afastar. Tranque-se no seu quarto. Não abra a porta para ninguém, exceto Maria ou eu. Entendido, Dante. Entendido. Mais severo desta vez, com uma autoridade que eu não podia recusar. Sim, boa menina. O elogio me causou um calor inadequado. Então ele se foi, com os seus guardas seguindo-o como uma maré escura, e eu fiquei sozinha na biblioteca com o gosto dele ainda nos meus lábios e a chuva ainda caindo lá fora. Cheguei ao meu quarto com as pernas trêmulas, tranquei a porta como instruído e afundei na cama. Meus dedos tocaram meus lábios, ainda formigando com o beijo dele, e tentei processar o que tinha acabado de acontecer. Eu prometi ficar. Prometi dar uma chance a essa coisa, fosse ela o que fosse. Prometi confiar num homem cujo mundo funcionava com violência e códigos que eu não compreendia. E algures na cidade, Dante estava à caça de Marco com uma intenção que eu não queria examinar muito de perto. As horas passavam lentamente. Tentei ler, dormir, distrair-me com televisão, qualquer coisa para parar de imaginar o que estava a acontecer no aeroporto, o que Dante estava a fazer, se Marco iria escapar novamente e vir atrás de mim com fúria renovada. Por volta da meia-noite ouvi sons na casa, vozes, passos, portas a fechar. O meu coração acelerou enquanto ouvia, tentando determinar se era amigo ou inimigo, segurança ou ameaça. Uma batida suave na minha porta fez-me sobressaltar. Ela, sou eu, a voz de Dante cansada e áspera. Destranquei a porta com dedos trêmulos, abrindo-a para encontrá-lo encostado à moldura. O seu fato estava desalinhado, os nós dos dedos machucados, e havia algo escuro na sua camisa que poderia ser sangue. Mas os seus olhos, quando encontraram os meus, demonstravam alívio e algo mais profundo. Acabou? Sussurrei. Acabou. Ele entrou no quarto e eu fechei a porta atrás dele. Marco está sob custódia, custódia federal. Ele será acusado de vários crimes e, graças a algumas provas cuidadosamente colocadas e ao testemunho de seus ex-associados, ficará preso por muito tempo. Você não fez isso? Não consegui terminar a pergunta. Matá-lo? Um sorriso cansado tocou seus lábios. Não. Por mais tentador que fosse, a morte teria sido fácil demais. Ele passará os próximos 20 anos numa cela, sabendo que destruiu a própria vida, sabendo que está segura e prosperando sem ele. Esse é um castigo pior do que qualquer coisa que eu poderia ter feito. Um alívio tão forte tomou conta de mim que meus joelhos cederam. Dante me segurou, puxando-me contra ele, e eu enterrei o rosto no peito dele, apesar do sangue na camisa. Apesar de tudo o que a lógica dizia que eu deveria sentir. Obrigada. Eu respirei. Obrigada por não me fazer responsável pela morte dele. Por não me fazer carregar esse fardo. Os seus braços apertaram-se à minha volta. Eu disse-te, cara, eu protejo o que é meu. Isso inclui proteger-te da escuridão do meu mundo, quando posso. Ficamos assim por um longo momento, apenas abraçados, até que a exaustão tomou conta de nós dois. Devias dormir, eu disse finalmente. Pareces morta de cansaço. Tu também. Ele estudou o meu rosto com preocupação. Comeste alguma coisa? A Maria trouxe-me o jantar. Eu comi um pouco. Era impossível comer com a preocupação a roer-me o estômago. Vamos. Ele pegou na minha mão e levou-me até a cama. Deita-te comigo só por um bocado. Todas as vozes razoáveis na minha cabeça gritavam que aquilo era uma má ideia. Mas eu estava tão cansada de ouvir vozes razoáveis, tão cansada de ser cuidadosa, cautelosa e medrosa. Deitamo-nos em cima dos cobertores, ainda completamente vestidos, e Dante puxou-me contra o seu peito, com a minha cabeça enfiada debaixo do seu queixo, o seu batimento cardíaco constante debaixo da minha orelha e a sua mão traçando círculos lentos nas minhas costas. Calmante e possessivo ao mesmo tempo. Eu quis dizer o que disse antes, murmurou ele no meu cabelo, sobre querer que fiques, sobre nos darmos uma oportunidade. Eu sei. Os meus dedos agarraram-se à sua camisa. Estou com medo, Dante. Medo do que significa estar contigo. Medo do teu mundo. Medo de estar a fazer outra escolha terrível com outro homem perigoso. Eu não sou o Marco. A sua voz tornou-se firme. Eu nunca levantaria a mão para ti, nunca te menosprezaria, nunca te faria sentir menos do que és. O meu mundo é perigoso, sim, mas tu estarias protegida nele, amada, tratada como a rainha que merece ser. Rainha.
A palavra era absurda e intoxicante ao mesmo tempo. E se eu não conseguir ser o que tu precisas? O meu medo mais profundo expresso na escuridão. E se eu for demasiado quebrada, demasiado danificada, demasiado comum para a tua vida extraordinária? Ele se moveu, inclinando o meu rosto para cima, para que eu tivesse que olhar nos seus olhos. Tu já és tudo o que eu preciso. Forte o suficiente para sobreviver ao que teria destruído a maioria das pessoas. Corajosa o suficiente para continuar quando tudo desmoronou. Suave o suficiente para continuar sendo gentil, apesar de ter todos os motivos para ser amarga. Tu não estás quebrada, ela. Tu és uma sobrevivente, e os sobreviventes são as pessoas mais extraordinárias de todas. Lágrimas queimavam atrás dos meus olhos. Como tu fazes isso? Fazes-me acreditar em coisas sobre mim mesma que eu nunca vi. Porque eu vejo-te claramente, sem filtros, sem mentiras, sem equívocos, apenas tu, exatamente como és, e és magnífica. Os seus lábios roçaram a minha testa. Dorme, cara. Amanhã começaremos a descobrir o que vem a seguir. Juntos. Juntos. A palavra envolveu-me como uma promessa, como um voto, como o início de algo que me aterrorizava e emocionava na mesma medida. Fechei os olhos, deixando que a exaustão finalmente me levasse, segura nos braços de um homem perigoso, que de alguma forma me fazia sentir mais segura do que nunca. E pela primeira vez em 3 anos, dormi a noite toda sem pesadelos, sem medo, sem acordar a cada hora para verificar as fechaduras. Porque o homem mais perigoso que já conheci decidiu que eu era sua para proteger. E que Deus ajude quem discordar. 6 meses depois, eu estava em frente ao espelho do banheiro, olhando para um teste de gravidez com 2 linhas rosa que pareciam brilhar na suave luz da manhã. Grávida. A palavra ecoava na minha mente, oscilando entre o pânico e algo que parecia perigosamente próximo da alegria. A minha mão tremia enquanto colocava o teste na bancada de mármore, pressionando a palma da mão contra a minha barriga ainda lisa, como se pudesse sentir a pequena vida ir crescer ali. 6 meses desde que Marco tinha sido preso. 6 meses desde que Dante me tinha reivindicado como sua, em todos os sentidos que importavam. 6 meses a aprender a existir no mundo dele. Participando de jantares em família onde a mãe dele me tratava como uma filha. Galas de caridade onde eu ficava ao lado dele em vestidos de grife, enquanto homens perigosos lhe mostravam deferência. Noites tranquilas na biblioteca onde ele lia para mim em italiano, ensinando-me a língua da sua infância. 6 meses me apaixonando completamente e irrevogavelmente por um homem que governava um império construído sobre o medo, mas me tratava como se eu fosse feita de algo precioso e raro. Tínhamos sido cuidadosos, ou melhor, eu pensava que tínhamos sido. Mas, em algum momento entre a noite em que ele fez amor comigo, até eu esquecer o meu próprio nome e a manhã em que acordei envolta em lençóis de seda, com o seu corpo curvado protetoramente ao meu redor, algo mudou. A proteção tornou-se secundária à paixão. A cautela perdeu-se para a necessidade desesperada de estar mais perto, de reivindicar e ser reivindicada sem barreiras. E agora havia essa nova consequência da vida e um presente combinados a crescer dentro de mim. Ela, a voz de Dante chamou do quarto. Carara, estás bem? Estás aí há algum tempo? Agarrei o teste, escondendo-o atrás das costas enquanto abria a porta. Ele estava perto da janela, já vestido para o dia com um fato cinzento escuro que tornava os seus olhos escuros ainda mais intensos. A luz da manhã refletia nas linhas marcantes do seu queixo, os fios prateados nos cabelos das têmporas, que só o tornavam mais distinto. Meu, este homem lindo, perigoso e impossível era meu. E eu estava prestes a dizer-lhe que estava grávida dele. Estou bem, consegui dizer, embora a minha voz tremesse. Podemos conversar? A preocupação imediatamente marcou o seu rosto. Ele aproximou-se de mim, as mãos encontrando o meu rosto com a gentileza que eu aprendera a esperar dele. As mesmas mãos que quebraram ossos e assinaram sentenças de morte de alguma forma infinitamente gentis quando me tocavam. O que se passa? Aconteceu alguma coisa? É o Marco? A sua expressão escureceu, como se ele tivesse conseguido contactar da prisão. Não é o Marco. Puxei a sua mão para baixo, pressionando-a contra a minha barriga. Somos nós. É o Dante. Estou grávida. As palavras pairaram entre nós e vi uma dúzia de emoções passarem rapidamente pelo seu rosto. Choque, confusão
E que depois, algo que parecia admiração a romper a sua expressão cuidadosamente controlada. Grávida, repetiu ele com a voz áspera. Tens a certeza? Mostrei-lhe o teste, ambos a olhar para aquelas duas linhas cor-de-rosa, como se elas contivessem respostas para perguntas que não sabíamos fazer. Fiz 3 testes, todos deram positivo. Tenho uma consulta com o médico esta tarde para confirmar, mas procurei desesperadamente no seu rosto, tentando ler a sua reação. Diga alguma coisa, por favor. Em vez de falar, ele se ajoelhou na minha frente. As suas mãos envolveram a minha cintura, a sua testa pressionou a minha barriga com uma reverência que me tirou o fôlego. Senti os seus ombros tremerem levemente. E, chocada, percebi que ele estava emocionado, possivelmente até perto das lágrimas. Este homem que enfrentava inimigos sem vacilar, que comandava um império com cálculo frio, abalado pela notícia de um filho. Dante. Passei os dedos pelo seu cabelo, preocupada. Nunca pensei. A sua voz estava abafada contra a minha pele. Depois da Sofia, depois do que aconteceu com ela, disse a mim mesma que nunca arriscaria isso. Nunca traria crianças para o meu mundo. Nunca as sujeitaria aos perigos, às ameaças, ao medo constante. Ele recuou, olhando para mim com olhos que brilhavam com emoção não expressa. Mas contigo quero tudo. Quero este bebê. Quero uma família. Quero acordar todas as manhãs sabendo que és minha e que criamos algo bonito juntos, apesar de toda a escuridão. Um alívio tão forte inundou-me que quase desmaiei. Tinha tanto medo que ficasse zangado ou que nunca quisesses. Ele levantou-se, puxando-me contra ele com possessividade feroz. Nem penses nisso. Entendes? Este bebê, o nosso bebê, é uma dádiva. Um que eu não mereço, mas que passarei todos os dias da minha vida a proteger. A mão dele estendeu-se sobre a minha barriga, protetora e possessiva. Vocês dois são meus agora, e que Deus ajude quem ameaçar a minha família. A palavra família envolveu o meu coração, apertando-o com força. Eu tinha perdido a minha família há anos. Os meus pais tinham partido, não tinha irmãos, era só eu navegando sozinha pelo mundo até Marco, e isso tinha sido um tipo de isolamento. Mas a família de Dante acolheu-me de braços abertos. A sua mãe, Lucia, que me ensinou a fazer massa caseira. A sua irmã, Sofia, que lentamente emergiu do seu trauma o suficiente para rir novamente, para confiar novamente, para se tornar a minha melhor amiga. O seu irmão mais novo, Marco, sem qualquer relação com o meu ex, graças a Deus, que me provocava sem piedade, mas que mataria por mim sem hesitar. E agora eu teria a minha própria família, o meu próprio filho, com um homem que aterrorizava o mundo, mas me fazia sentir segura. Há mais uma coisa, eu disse com cuidado, sabendo que essa conversa precisava acontecer. Quero voltar a estudar, terminar a minha faculdade. Sei que o bebê vai complicar as coisas e sei que a segurança será um problema. Mas está decidido. Ele me interrompeu, sorrindo. O que quer que você queira, o que quer que precise, considere feito. Na verdade, tenho trabalhado em algo. Ele levou-me até a cama, onde o seu telemóvel estava na mesinha de cabeceira. Alguns toques abriram ficheiros que fizeram o meu coração parar. Tenho pedido ao Luca para pesquisar opções, programas online para a tua área de estudo, professores particulares, qualquer arranjo que funcione para ti. Quero que termines o que começaste, ela. Quero que tenhas os sonhos que o Marco roubou de ti. As lágrimas embaçaram a minha visão. Tens planeado isto há meses. Ele enxugou as minhas lágrimas com os polegares. O seu toque era dolorosamente gentil. Vejo como olhas para a coleção de livros da Sofia. Como devoras tudo na biblioteca. Tens uma mente brilhante, cara. E ela está adormecida há muito tempo. Deixa-me dar-te isto. Deixa-me ajudar-te a tornar-te tudo o que estás destinada a ser. Beijei-o então, colocando tudo o que não conseguia dizer no toque dos meus lábios contra os dele. Gratidão, amor. A alegria assustadora de ser vista e amada por alguém que poderia ter qualquer coisa, mas escolheu-me. O beijo aprofundou-se, as mãos dele enredaram-se no meu cabelo. O meu corpo pressionou-se contra o dele com uma necessidade desesperada que parecia nunca desaparecer. Mas ele afastou-se com um esforço visível, respirando com dificuldade. Por mais que eu queira levar-te de volta para a cama, disse ele com aspereza, temos aquela consulta médica para ir. E depois vou ligar para a minha mãe, porque ela vai enlouquecer de alegria. E então ele sorriu,
com um sorriso infantil e lindo. Depois vou levá-la para jantar num lugar caro e exibir a mulher que está a carregar o meu filho. O dia passou num borrão de consultas, telefonemas e emoções avassaladoras. O médico confirmou a gravidez. 8ª semana, tudo saudável. Data prevista para o parto no início da primavera. Lucia realmente enlouqueceu de alegria, chorando e rezando, e imediatamente começou a fazer planos para o quarto do bebê e a festa de boas-vindas. Sofia me abraçou com tanta força que eu não conseguia respirar, sussurrando que eu lhe tinha dado esperança de que o amor ainda existia no mundo sombrio delas. E durante tudo isso, Dante ficou ao meu lado, a sua mão nunca largando a minha, a sua presença uma lembrança constante de que eu não estava sozinha, que nunca mais estaria sozinha. Naquela noite, sentamo-nos no jardim onde eu havia recebido a ameaça de Marcos 6 meses atrás. Mas o espaço não inspirava mais medo, apenas paz, enquanto o pôr do sol pintava o céu em tons de ouro e carmesim. Dante insistiu em um jantar ao ar livre. Luz de velas e vinho para ele. Sumo espumante para mim. A melhor cozinha de Maria. Tenho uma coisa para ti, disse Dante enquanto Maria retirava os nossos pratos. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e o meu coração disparou. Dante, deixa-me fazer isto como deve ser. Ele deslizou da cadeira, ajoelhando-se ao meu lado na relva, sem se importar com o seu fato caro. Ela, Rossi, entraste na minha vida parecendo ter sobrevivido a uma guerra e fizeste-me querer ser mais do que eu era. Deste-me esperança, deste-me um propósito, deste-me uma razão para construir algo melhor do que apenas um império. E agora estás a dar-me uma família. Ele abriu a caixa, revelando um anel que refletia a luz que se esvaía. Um diamante perfeito rodeado por pedras menores que brilhavam como estrelas. Casa comigo, não porque precisas da minha proteção ou porque estás grávida do meu filho, mas porque me amas da mesma forma que eu te amo completamente, impossivelmente, apesar de todas as razões pelas quais não devíamos funcionar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Tu amas-me, Toro mio. Eu amo-te desde o momento em que escolheste o vinho para acompanhar o ossabuco e olhaste para mim como se eu fosse apenas um homem, em vez de um monstro. A sua voz ficou rouca de emoção. Eu amo a tua força, a tua resiliência, a tua capacidade de continuar sendo gentil, apesar de tudo o que você passou. Eu amo acordar ao teu lado. Eu amo o jeito como você cantarola enquanto cozinha. Eu amo que você discute comigo quando acha que estou errado. Eu amo tudo em você e quero passar o resto da minha vida provando isso. Sim, a palavra explodiu em mim. Sim, eu caso com você. Eu também te amo, Dante. Tanto que às vezes isso me assusta. O quanto eu preciso de você. Como você se tornou completamente o meu mundo inteiro. Ele deslizou o anel no meu dedo e ele se encaixou perfeitamente. Como tudo com ele, antecipado, planejado e executado com perfeição. Então ele me beijou profundamente, possessivo e cheio de promessas, enquanto o jardim escurecia ao nosso redor e as velas tremulavam na noite que se aproximava. Fizemos amor naquela noite com uma nova ternura, uma nova reverência. As mãos dele a mapear o meu corpo como se estivesse a memorizar cada curva, cada resposta. E quando me desmanchei debaixo dele, a gritar o nome dele na escuridão do nosso quarto. Ele seguiu-me com o meu nome nos lábios como uma oração. Depois, deitados envoltos em seda e um no outro, a mão dele repousava na minha barriga, onde o nosso filho crescia. Finalmente me senti completa. Os pedaços quebrados que Marco havia deixado para trás foram remontados em algo novo, algo mais forte. Sem arrependimentos, murmurou Dante contra o meu cabelo sobre escolher esta vida, este mundo. Eu, apenas por não ter te encontrado mais cedo. Inclinei a cabeça para encontrar os seus olhos escuros. Tu salvaste-me, Dante. De Marco, de mim mesma, de uma vida apenas sobrevivendo em vez de vivendo. Não, cara. Ele beijou a minha testa, as minhas pálpebras, os meus lábios. Nós salvamo-nos um ao outro. Eu estava a tornar-me algo frio, algo desumano, a perder-me na escuridão. Tu lembraste-me como é sentir esperança, amar, querer mais do que apenas poder e respeito. Tu tornaste-me humana novamente. 3 meses depois, casamos na capela da família dele, numa pequena cerimônia com apenas aqueles que mais amávamos.
Eu vestia um vestido de seda marfim e carregava rosas do nosso jardim. Sofia foi minha dama de honra, chorando durante toda a cerimônia. Dante estava deslumbrante num smoking feito à medida, e quando levantou o meu véu, o amor nos seus olhos fez-me suspirar. Mia Mole, sussurrou ele enquanto trocávamos alianças. Minha esposa. Mio marito, sussurrei de volta. Meu marido. A recepção foi elaborada. O mundo de Dante exigia isso, mas no final da noite, ele levou-me para o jardim, para o mesmo local onde me pediu em casamento, onde agora luzes de fada cintilavam acima de nós e música vinha da casa. Dance comigo, disse ele, puxando-me para os seus braços. Nós balançávamos juntos, a minha cabeça no seu peito, a sua mão protetora sobre a minha barriga crescente. Grávida de 5 meses, começando a anotar, carregando o futuro que criamos juntos. Obrigada, eu disse suavemente, por me dar isso, por me dar tudo. Ela, olhe para mim. Eu olhei, afogando-me nos olhos escuros que demonstravam devoção absoluta. Tu me deste tudo. Propósito, família, amor, tudo o que importa. Meu império, meu negócio, minha reputação. Nada disso significa nada comparado a isso. Comparado a ti, tu és o meu mundo, cara. Tu e este bebê. Todo o resto são apenas detalhes. Beijei-o enquanto as estrelas surgiam no céu, enquanto a música tocava, enquanto o nosso futuro se estendia brilhante e cheio de promessas. Apesar da escuridão que sempre tocaria as bordas do seu mundo. Porque nos encontramos nos escombros do meu casamento destruído e da sua vida cuidadosamente controlada. Escolhemos um ao outro, apesar de todas as razões lógicas para não o fazer, e juntos construímos algo bonito a partir de pedaços partidos e circunstâncias perigosas. 4 meses depois, dei à luz uma filha com os olhos escuros do pai e o meu sorriso. Dante segurou-a com as mãos trêmulas, lágrimas a escorrerem descaradamente pelo rosto, e eu vi-o transformar-se completamente. O temido chefe da máfia tornou-se apenas um homem, um marido, um pai, alguém capaz de uma gentileza extraordinária, apesar das mãos que haviam praticado violência. Nomeamos a nossa filha Sofia Lucia, em homenagem às mulheres que me acolheram na sua família e me ensinaram que o amor pode existir mesmo em lugares sombrios. E enquanto observava Dante embalar a nossa filha para dormir, cantando suaves canções de embalar italianas, enquanto a luz do amanhecer entrava pelas janelas do quarto do bebê, eu sabia com absoluta certeza que tinha feito a escolha certa naquela noite chuvosa, 6 meses atrás. Eu tinha saído de um casamento desfeito e entrado em algo muito mais perigoso, muito mais consumidor, muito mais real do que qualquer coisa que eu conhecia antes. Eu tinha me apaixonado pela escuridão e encontrado a luz. Eu entreguei meu coração a um monstro e descobri que ele era apenas um homem que me amava com uma ferocidade que reescreveu minha compreensão do que o amor poderia ser. E eu nunca tinha sido tão feliz. Os anos passariam. Desafios surgiriam. Eles sempre surgiam no mundo de Dante. Haveria ameaças, perigos, momentos em que o medo me sufocaria. Mas apesar de tudo, nós enfrentaríamos juntos. O império dele cresceria. A nossa família iria crescer. Mais 2 filhos nos anos que se seguiram, um menino e outra menina, enchendo a nossa casa de risos, caos e alegria. Mas naquela primeira manhã, observando-o com a nossa filha, sentindo-me completa de uma forma que nunca imaginei ser possível, compreendi o que ele quis dizer meses atrás na biblioteca. Nem todas as jaulas têm de parecer prisões. Algumas parecem um lar. Algumas parecem amor. Algumas parecem o início de tudo o que nunca soubeste que precisavas. E enquanto a mãozinha de Sofia envolvia o dedo de Dante, enquanto ele olhava para mim com admiração estampada no rosto, enquanto a luz da manhã pintava a nossa família com tons dourados e promissores, eu soube que tinha encontrado exatamente o lugar onde pertencia. Nos braços de um homem perigoso que escolheu ser gentil, no coração de um mundo sombrio que guardava uma luz inesperada, num amor que nos salvou a ambos.